sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Márcio. Hoje a gente resolveu vir num lugar diferente gravar pra vocês. E se tem muito vento no áudio, desculpa, mas eu espero que a imagem tenha valido a pena. E se você tá nos ouvindo só no Spotify, dá uma olhadinha no YouTube lá, no vídeo. Legal, o pessoal aqui tá dizendo oi pra vocês. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Você acha que... Mas... Eu acho que não vai pegar no microfone, mas... Tá, tem uns bichos aí fazendo barulho. É só caso vocês não estejam ouvindo. Mas, se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte da Sustentados por Deus, que é um projeto online. E a gente tem a grande missão de trazer a palavra de Deus pro cotidiano das pessoas. A gente faz isso através não só do podcast, mas também de vários tipos de posts que a gente coloca aí na internet. Então, para conferir o nosso conteúdo, segue a gente, @Sustentados por Deus, em todas as plataformas. Se você está nos assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreve no nosso canal para não perder os próximos episódios do podcast. Se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e deixa uma avaliação, que isso nos ajuda bastante. Sem mais delongas, hoje o papo é propósito, vocação. Essas duas coisas acho que estão bem conectadas. Não necessariamente são a mesma coisa, mas exatamente, se você já tá confuso, não se preocupa. Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não, o Martin é pessimista. Vocês vão... Eu tenho esperança de que as coisas vão ficar um pouco menos confusas. Ok. Porque isso é uma coisa que eu demorei um tempo pra entender. O que é vocação, o que é propósito, como encontrar propósito. É um conceito... São conceitos que eu acho que a gente acaba deixando muito abstratos na nossa vida. Pra mim, o grande problema é que a gente usa essas palavras de um jeito dentro da igreja, mas as pessoas usam de outro jeito fora da igreja, e isso acaba fazendo a gente ter uma grande confusão. Tu acha que a palavra é vocação, isso? Exato. Mas com a palavra propósito, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Depende do que você quer dizer com propósito. É que eu tô, existem vários significados diferentes. Como tu definiria a vocação? Vocação é um chamado, né? Vem da palavra em latim, vocatio, que é chamar. É um chamado de Deus. Férias. Vocatio. Vacation. Tu faz piada com as minhas coisas, eu tô fazendo piada com as suas coisas também. Tá bom. Mas a vocação, ela é um chamado, né? E um erro que a gente corre, um erro que a gente comete muitas vezes é de achar que na vida a gente tem uma vocação, a gente tem um chamado, né? Mas isso com propósito também, as pessoas... O propósito também é qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. Tem uma coisa que pro resto da minha vida, depois que eu encontrar... eu vou achar... É isso. A criança também tem essa ideia de que isso é isso que tu tem que fazer na tua vida, né? Se tu precisa encontrar teu propósito, depois que tu encontrar teu propósito, tudo vai se resolver. Exato. Daí a criança tá no ensino médio, daí ela tem 3 anos pra encontrar o que ela vai fazer pro resto da vida. Exatamente. Mas ela precisa achar um propósito que, na verdade, é uma coisa profunda de se conversar. Exato. Mas daí, pra mim, a ideia de vocação, que a gente tá falando de vocação agora, né? É justamente... Os bichos estão participando da conversa com a gente. Eles também têm uma vocação, eles também foram chamados por Deus. Uma cigarra? Não faço ideia, acho que é um bicho. Não sei. Mas a vocação é aquilo que Deus te chamou pra fazer, né? E como é que a gente pode entender isso, né? Eu sou o Martin, eu sou marido da Isabel, eu sou imigrante no Canadá, estudante do seminário, eu sou cidadão brasileiro, né? E cada uma dessas características minhas é uma vocação minha. Então Deus me chamou para ser cidadão brasileiro. Como cidadão brasileiro, eu voto. Como cidadão brasileiro, eu cuido das coisas do meu país, né? Eu me importo. Como teu marido, eu cuido de você. Eu te amo. Eu faço aquilo que um marido deve fazer, né? Essa é a minha vocação como marido. Como um estudante, eu leio os livros, eu faço as provas, faço os meus trabalhos, me dedico, né? E no futuro, se Deus quiser, eu serei um pastor.
daí essa vai ser mais uma vocação minha. Né? A tua vocação é aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu acho... É algo que Ele vai te usar para um bem maior. E eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas olham pra vocação, elas pensam que tem que ser um negócio, ou até chamado, né? Chamado, vocação, as coisas estão muito juntas. As pessoas olham pra chamado, vocação, e elas acham que elas têm que, tipo, ouvir a voz de Deus falando claramente, isso é a sua vocação. Você vai ser isso. E aí naquele momento, ela vai compreender. Só que eu acho que a vocação tem muito mais a ver com onde Deus te colocou. E não é uma coisa muito consciente que acontece. Assim, às vezes a gente vai vivendo a vida no automático e a gente não se toca onde a gente está. E o lugar onde a gente está é o lugar onde Deus nos colocou. Isso é muito doido, né? Porque nada tá fora do controle do nosso Deus. Então, o lugar onde você está, se você é casado com quem você é casado, se você tá estudando onde você tá estudando, se você tá trabalhando onde você tá trabalhando, esse lugar está diretamente relacionado à sua vocação, ou às suas vocações. Exato. Que são várias, né? E vale muito a pena a gente tentar entender a vocação de um ponto de vista de chamado mesmo, mas porque muitas vezes a gente acha que a nossa vocação tem a ver com a gente, né? De certa forma tem, mas a gente acha que, tipo, não, porque é o meu dever fazer tal coisa e eu vou fazer isso porque eu sou tal coisa. Mas a tua vocação tem a ver com justamente aquilo que tu disse, né? Que onde Deus te colocou. A gente acha que vem de dentro. Isso, né? Exato. A gente acha que eu tenho que descobrir alguma coisa dentro de mim pra aí, então, entender. Que vai melhorar a minha vida, assim, né? Mas não é. Não é assim. A melhorar a vida dos outros, mas a gente acha que vem de dentro. Não de Deus. É uma coisa que você tem que caçar, né? Mas a tua vocação ela é algo fluido, né? Ela acontece de várias formas. E eu acho que ela é tão óbvia, às vezes, as nossas vocações são tão óbvias que a gente, como se fosse peixe dentro d'água, que tá tanto tempo na água, não vê a água, sabe? E a gente não entende o que é. Mas é que nem tu falou, tá casado comigo, então tu tem essa vocação. Tu tá estudando, tu tem essa vocação. Tu é cidadão brasileiro, tu tem essa vocação. São coisas muito óbvias. Mas a gente fica fantasiando com algo muito fantástico, assim, e se perde, né? Sendo que não é porque é uma coisa do dia a dia, do cotidiano, que não tem relevância. Aliás, é pelo contrário, porque isso faz parte constantemente da tua vida, justamente por isso que é uma vocação. O chamado de Deus, né? Porque a gente lê a Bíblia, a gente vê essas histórias, né? E daí a gente vê lá, tipo, Abraão, Deus chegando para ele, falando com ele, né? Tipo, eu vou ser teu Deus e você vai ser meu povo. Eu vou te dar um filho, eu vou te dar... Olha para as estrelas, né? E daí toda aquela promessa, aquela aliança, aquele chamado. A gente olha para Noé, a gente olha para Moisés, a gente olha, sabe, para todas os personagens bíblicos, a gente acha, não, então vai acontecer isso comigo. Mas a gente se acha muito especial, né? Olha o tamanho do povo de Israel no Antigo Testamento. Exatamente. Né? E Deus falava com Moisés e Arão. Sabe? Olha o tamanho do povo lá no Novo Testamento. Né? E Jesus chamou os 12. Sabe, eu não tô dizendo Maria e José, tipo, aquela mulher, por isso que se chamou ela de bendita, né? De exato. E a gente olha para esses personagens muito específicos e a gente acha que a gente vai ser aquele personagem. Mas, cara, me desculpa, abaixa a tua bolinha. Você não é tão importante quanto Maria foi. E no fundo, nenhum desses são... Não quero dizer que eles não são importantes. Obviamente, eles tiveram um papel muito importante na história. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente não tem que ficar pensando, nossa, que incrível Abraão foi. Nossa, que incrível Moisés foi. Nossa, que incrível Jacó foi. Não, é Deus. A gente tem que olhar pro mesmo jeito que Paulo fala, né, dos heróis da fé, né? Que foi pela fé que... Foi pela fé que Abraão deixou a sua família e foi para uma terra estrangeira. Foi pela fé. Tudo que Paulo fala lá foi pela fé, né?
Então, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esses personagens, a gente vê como Deus escolheu eles, como Deus chamou eles para algo muito específico, a gente pensa, não, porque vai ser do mesmo jeito comigo. Mas não necessariamente vai ser. Eu não estou dizendo que é impossível que seja, mas não é necessário que vai ser também. Porque você vai me dizer que aqueles 5.000 que foram alimentados por Jesus não foram abençoados por ele? Eles foram abençoados por ele. Eles escutaram a palavra, eles foram salvos, né? Agora, eles não foram escolhidos a dedo do mesmo jeito que os 12 foram. Sim. E tem outra coisa também, né? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus falava de uma forma mais direta com Abraão, com Moisés, com Noé. Mas hoje em dia a gente tem a palavra de Deus. A gente tem a Bíblia, né? Sim. Todos os princípios para uma vida abundante, é isso? Com abundância. Depende do que tu quer falar. Ok. Que a palavra existe, eu não sei o que tu quer falar. Não, Só me perguntou abundante. uma vida santa, sabe? Uma vida repleta de... Uma vida abençoada. Uma vida abençoada. A receita para isso tá na palavra de Deus, tá na Bíblia. O que eles receberam de Deus, Amar a Deus de uma forma diretamente, coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. a gente tem escrito. Então a gente pode sempre voltar para isso, para refletir sobre a nossa vocação, sobre o lugar onde a gente está, sobre o nosso propósito. A gente pode ter uma conversa com Deus diretamente através da palavra dele. E isso é o que é mais doido. O pessoal pensa assim, mas é só um livro. Não é só um livro, é a palavra de Deus. Lê um mesmo versículo em uma semana e na outra semana. Aquilo vai conversar contigo de um jeito completamente diferente. Eu fiz um vídeo pro Instagram, eu não sei se ele já saiu, mas provavelmente quando esse podcast estiver sendo postado ele já saiu. Que é eu respondendo uma pergunta que fizeram lá, que é, como é que eu sei se um sonho é Deus falando comigo ou não, né? Vai para a palavra de Deus, né? Volta para aquilo que tu tem certeza que é Deus falando, que é a palavra dele. Porque ele nunca vai se contradizer, ele nunca vai falar um negócio que ele disse que ele não ia falar, ou algo que vai contra aquilo que ele disse, né? Deus não é hipócrita, ele não muda, né? Agora, a palavra dele também não vai mudar, porque ele não muda. E do mesmo jeito, se a gente acha que a gente foi chamado por Deus, né? Se a gente acha, não, porque Deus está me chamando para isso, né? Deus quer que eu faça tal coisa. Volta para a palavra. Volta para a Bíblia. Porque é lá que tu vai ter a certeza do que Deus quer para ti, né? Agora, se você tem no teu coração muito forte dizendo, não, porque eu preciso ir para tal lugar, fazer tal coisa para ser um bom discípulo de Cristo, muitas vezes isso pode ser só a tua vontade. Sim. Né? Agora, se você está dizendo, não, eu vou ir para lá, porque só indo para lá que eu vou ser usado por Deus, você tá negando o poder de Deus. Você está dizendo, não, porque o poder de Deus ele é dependente de tal coisa, né? Agora, por isso que eu gosto daquilo que tu falou, que o nosso chamado é onde a gente está, é Deus nos usando onde a gente está, né? Porque independente de você estar no Canadá, tá no Brasil, tá em São Paulo, tá em Porto Alegre, não importa onde você tá, Deus te usa, né? E o chamado dele é para que você seja um discípulo dele ali onde você tá. Sim. É por isso que a tua vocação, a tua primeira vocação é de batizado. Você primeiramente é alguém que já foi chamado pelo Espírito Santo, né? A primeira de todas as vocações você é cristão. E a partir dessa primeira vocação, todo o resto vem, né? E é por isso que ela é uma coisa fluida, é uma coisa que muda. Desculpa, eu tô olhando pra um esquilinho que tem ali. Ele tá comendo uma noz, eu acho, ou fazendo alguma coisa. Gente, por quem tá só ouvindo, tem uma árvore logo do nosso lado. Não dá pra ver no vídeo, mas tem uma árvore e tem um esquilinho ali comendo. Tu não tá vendo ele? Eu não tô ali, ó, bem ali, ó. Ele tá olhando pra ti. Caraca, eu não tô vendo.
Como assim, Martin? Ah, nossa, ele é... Aquilo ali não é uma árvore, aquele ali é um arbusto. Ok. Nossa, aquele esquilo, ele tá parado em cima de um galho que é mais fino que o meu dedo, velho. E ele tá meio gordinho, hein? Aham. Voltou da hibernação. É muito fofinho. Quer ver a câmera pra mostrar lá? Ah, eu acho que vai dar muito trabalho. Pessoal, fica só na imaginação de vocês. Se ele estiver ali no final da gravação, a gente grava pra vocês e pega e bota no finalzinho o esquilinho comendo. Espero que ele esteja ali. Eu pego com a câmera depois e boto no final do podcast. Vai ser o final do podcast. Se a gente conseguir. Aguardem até o final do podcast pra ver. Mas enfim, a gente tava falando sobre vocação, né? E tu falou como isso tá associado ao lugar que a gente tá. O comentário que eu queria fazer é... vale a pena a gente ir pra palavra, né? Pra Bíblia. E pra aquele versículo que é muito famoso, né? E de fazer discípulos, né? Aham. E o doido é que quando a gente olha pra língua original que foi escrita, e tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas uma melhor tradução seria indo, né? Indo. É, Foi isso? eu já fiz uma exegese desse texto, mas agora eu não me lembro se é uma questão de tradução ou se é uma questão de interpretação. Mas quando a gente vê a grande comissão, né? Que é Jesus falando para os discípulos, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? A gente... Agora eu não me lembro se é uma questão de tradução ou de interpretação. Depois, quando eu voltar para casa, eu posso dar uma pesquisada sobre. Mas o jeito que você deve ler aquilo não é tipo, você vai ter que dar a volta ao mundo pregando. Desculpa, ele fez uma acrobacia muito doida. O esquilo fez uma acrobacia muito doida. Mas o jeito que você deve ler aquilo não é... agora você vai ter que sair de onde você tá, você vai ter que fazer... Vai ter que vai ter que peregrinar pelo mundo inteiro, fazendo, Fazer uma missão lá pregando o na evangelho em todo canto que você... Sabe? Não, mas você pode ler aquilo como indo por todo mundo. No sentido de... onde você estiver, você vai pregar o evangelho para toda criatura. Isso. E por que eu queria ir pra esse versículo? Porque a gente tá falando aqui sobre como a vocação tem muito a ver com o lugar onde você tá. Sim. E aí alguém pode ouvir e pode pensar, então eu não posso sair do lugar onde eu tô? Não pode. E a gente vai vendo, às vezes, Deus conduzindo a gente pra lugares diferentes. Por exemplo, eu e o Martin estamos no Canadá agora, pra quem não sabe. E a gente realmente sente que a gente tem um chamado aqui. A gente tem uma vocação aqui. E não foi uma coisa que a gente decidiu, assim, certamente a gente tem um chamado no Canadá. A gente foi vendo as coisas nos guiando pra cá. E aí agora a gente olha pra trás e daí a vida faz sentido ao contrário, né? Como a gente sempre fala. E daí a gente consegue enxergar um pouco. Deus estava nos conduzindo pra vir pra cá. Mas enquanto tá acontecendo, às vezes a gente não nota. Então tudo bem mudar de lugar. E daí depois a gente vai vendo que Deus te queria, né, num lugar diferente, talvez. É só o ponto que a gente queria falar é que você não necessariamente precisa mudar. Você pode, e às vezes é realmente esse o caminho no qual Deus está te conduzindo. Mas não é uma necessidade, uma regra. Eu preciso me mudar para aí sim servir. Então tem muito a ver com o lugar onde você tá. A sua vocação tem muito a ver com onde você tá. E eu acho que é aí que a gente também encontra o nosso propósito. Vocação é aquilo que a gente comentou sobre... Como é que tu definiria a vocação em uma frase? Vocação é o jeito no qual Deus te usa onde você tá. Muito bom. Gostei. É o chamado de Deus pra... Eu não devia ter continuado, né? O jeito que Deus te usa onde você tá. Muito bom. E eu acho que propósito é algo muito parecido. Eu não sei como é que tu distinguiria os dois. Eu não sei se existe diferença, mas o propósito, pra mim... Então a gente pode botar de um jeito diferente. A vocação, ela é... Deus te usa onde você tá. Tua vocação é... Você é chamado por Deus. E o teu propósito é como Deus te usa em determinado lugar. Isso, eu acho que isso faz muito sentido. Porque pra mim, a vocação tem a ver com essas coisas do cotidiano, né? O propósito é como se fosse uma grande missão
que não necessariamente é permanente na tua vida. Larga dessa ideia de que tu vai achar um propósito e esse vai ser sempre teu propósito. Mas é uma coisa que é uma forma de servir a Deus que é muito particular tua. E eu acho que é assim que eu definiria o propósito, né? De repente, pra ti, é questão de pregar, do pastoreio, não sei como é que se fala. Funciona o que eu falo. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser corrigido, mas eu acho que tu tá certo. Ok. Mas, pra mim, né, eu gostaria de estudar psicologia e vou perseguir isso. Então, pra mim, tem a ver com a psicologia, o meu propósito. Com outras coisas também, mas esse é só um exemplo. Eu acho que a gente também pode ter vários propósitos, né? Várias formas. A internet, a Sustentados tem a ver com o meu propósito, com a minha vocação, meu propósito. Mas eu acho que é isso, que essa diferença, né? A vocação, como é que tu te fala? A vocação é Deus te usa. Deus te usa Onde você tá. onde você tá. O teu propósito é o jeito que Deus te usa. O jeito que Deus te usa. Ok. Acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Se você tem alguma definição diferente dessas duas palavras, deixa nos comentários. Se você tá nos assistindo no YouTube, né? Mas se você tá nos ouvindo no Spotify pra comentar alguma coisa, pode ir ou ir pro YouTube, ou vai lá no @sustentadospordeus no Instagram e nos manda um direct, que a gente sempre adora receber comentários e conversar com vocês. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa mais. Não. Só nesse podcast de propósito e... Não, eu só ia comentar que, de novo, reiterar aquilo que eu já falei antes, né? Que a tua primeira vocação, o teu primeiro chamado foi para a fé, né? O teu primeiro chamado foi Cristo ou o Espírito Santo te chamando e te trazendo para dentro do Evangelho, para dentro da nova aliança, né? Agora, a partir disso, o Espírito Santo te guia para que você haja de uma forma diferente a partir da justificação que tu tem em Cristo. Então, a partir dessa justificação, vem agora a santificação, né? Que é um processo infinito que você vai sempre passar de novo, porque você vai sempre cair em pecado, você vai sempre precisar do perdão, você vai sempre receber o perdão de Deus. E daí o Espírito Santo te guia de novo, né? E esse processo faz parte daquilo que você vai ter que fazer na vida, mas a tua primeira vocação é sempre você é batizado, você pertence a Deus, você foi chamado à fé. E a partir disso, essa vocação se estende para todas as áreas da tua vida. Então, se você é um caixa de supermercado, mas você é cristão, a sua vocação de cristão, ela fala mais alto do que qualquer coisa, e você vai chegar, às vezes até inconscientemente, e por causa disso, você vai chegar e simplesmente no final de uma conversa, você vai falar, Deus te abençoe, ou algo do tipo, né? Acho que vocação é servir a Deus onde você estiver. Acho que faz sentido essa tem a ver com o chamado. É porque se a gente fala que é servir a Deus onde você estiver, a gente coloca a força na pessoa. Mas a vocação tem a ver com aquilo que vem de Deus. É o chamado, é Ele te usando. Entendi. Saquei o que tu tá falando. Ok. Entendeu? Sacou? Por isso que no início do episódio eu falei que você vai sair daqui com mais dúvidas. Mas, se você tá com dúvida, por favor, vem, fala com a gente. @sustentadospordeus lá no Instagram. Por favor, tira suas dúvidas com a gente. Pode comentar aqui no YouTube também. A gente tá sempre respondendo, a gente tá sempre conversando com todo mundo. Então, por favor, vem, nos chama, conversa com a gente. É verdade. O Martin tá fazendo uma série de vídeos em que ele responde perguntas do público. Então, se vocês têm alguma pergunta, joga lá pra nós no Instagram, que a gente faz vídeos sobre respondendo a pergunta, a dúvida de vocês. Não importa o quão complicada é, a gente às vezes demora um tempo pra responder, mas a gente normalmente tenta atender as dúvidas, porque é divertido. E dá conteúdo pra gente. Dá conteúdo pra gente. Só tô brincando. Mas a gente sabe que é importante essas coisas, né? De verdade. Muito obrigada se você assistiu o podcast ou viu o podcast até aqui. Se você tá nos assistindo no YouTube, não esquece de dar like e se inscrever no canal. Se tá ouvindo no Spotify, segue o podcast, deixa uma avaliação.
E se você quer ver mais conteúdos da gente, não só podcast, lembrando que a gente posta conteúdos diversos no Instagram, no Facebook, no TikTok, @Sustentados por Deus. Confere lá o nosso conteúdo, vai estar aqui embaixo na tela para quem está assistindo no YouTube. Para quem não está assistindo no YouTube, @Sustentados por Deus. E é isso, pessoal. A gente vê vocês num próximo Papo de SPD. Até mais. Até mais. Fique com Deus.